aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Que ele está sentado. Esta é uma passagem bastante conhecida da nossa Bíblia Sagrada, o que Paulo escreveu aos Coríntios. E uma palavra que salta aos nossos olhos, olhando a realidade dos dias de hoje, é a palavra constante. Amados irmãos, sede firmes e sede constante. O oposto de constante é inconstante. E a inconstância, meus irmãos, tem sido um grande problema para sucesso em qualquer área da vida das pessoas. Seja familiar, seja espiritual, seja profissional. Se você não souber ser uma pessoa constante, você não será uma pessoa de sucesso. Isso para todas as áreas da vida. Se você pegar na área profissional, pega um jogador de futebol. Tá? Imagine um jogador de futebol que joga um jogo super bem, marca 5 gols e passa 10 jogos não jogando bem. Daí depois, no 11º, joga super bem e depois passa mais 10 jogando mal. Esse jogador não vai chegar a lugar nenhum. Vai ter os picos e vai ter os seus baixos. Para um jogador de futebol ser valorizado, ter um passe valorizado, ele precisa sempre manter uma média, precisa manter uma constância. Isso é um profissional de qualquer área. Imagine um mecânico que arruma um carro super bem, deixa o carro tinindo e 10 outros carros ele não sabe arrumar. Nunca vai servir para ser um mecânico. E o apóstolo Paulo, ele usa a palavra constante, falando que nós precisamos ser constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E a nossa vida como cristão, nós precisamos entender essa verdade. A constância precisa fazer parte das nossas vidas. No tempo que eu fiz seminário, tinha um amigo que eu admirava. Era um camarada crente, camarada disposto a orar. Se você convidava ele, olha, vamos fazer uma vigília hoje à noite, vamos. No outro dia, vamos. Estava sempre disposto, evangelizava, pregava, era uma bênção. Infelizmente, os anos foram passando, abriu mão das coisas de Deus, a sua fé foi esfriando, hoje, infelizmente, não está nem na igreja. Não foi constante naquela fé, naquele fervor, naquilo que precisava ter. Infelizmente, hoje, não é abundante na obra do Senhor. E algo que nós precisamos perguntar, irmãos, nós precisamos aprender, como nós podemos ser constantes na obra do Senhor? Aqui tem talvez crentes de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, talvez mais, 30 anos de fé. Será que estamos sendo constantes na obra do Senhor? E Paulo deixa bem claro aqui algumas coisas que nós precisamos aprender para que nós venhamos ser constantes, irmãos. Nós precisamos vencer essa inconstância que está tão presente na sociedade de hoje. Nós vemos isso muito refletido nas famílias totalmente destruídas. Por quê? Falta da constância de atenção, constância de amor. Os pais acham que um dia por semana, sentando com o filho, trocando um papo com ele, está suficiente. Ele passa os outros 6 dias da semana sendo bombardeado pela televisão, bombardeado pelas más influências, bombardeado pela internet. Daí o pai acha que a meia hora que ele passa no fim de semana com o filho é suficiente. Não, precisa ter uma constância. Isso em todas as áreas da vida, até a questão profissional. Nunca se houve tanta troca de emprego. As pessoas vão para uma empresa,
Primeira semana excelente, segunda semana excelente, daqui a pouco começa a declinar, tem que mudar logo de emprego. Essa inconstância não pode e não deve fazer parte da vida de um cristão. Se nós cristãos não vencermos a inconstância, nós não vamos ser abundantes na obra do Senhor e não vamos cumprir o chamado que o Senhor tem para nossas vidas. Portanto, coloquei aqui 3 coisas que nós precisamos ter, entender ou fazer para vencermos essa inconstância. Primeiro, nós precisamos ter convicção do que nós acreditamos. Irmãos, você não vai ser um cristão maduro, você não vai ser um cristão consistente e muito menos um cristão constante se você não ter convicção do que você acredita. Nós precisamos ter convicção do que nós acreditamos. E Paulo, quando usa esse versículo, que é o versículo 58, de um capítulo todo que ele resume a base da nossa fé. Você vai ver o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está tratando o tempo todo da ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo. E ele começa dizendo, irmãos, está aí um boato entre vós que não existe ressurreição. Que papo é esse? Que lorota é essa? Se não existe ressurreição, nosso Jesus também não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Nós somos os mais infelizes dos homens, se Jesus não ressuscitou. Não tem esperança de uma vida futura. Nós também não iremos ressuscitar. Toda a nossa fé vai para o buraco se Jesus não ressuscitou. E aqui está a base de toda essa palavra: convicção naquilo que cremos. Paulo estava chamando a atenção dos coríntios para focar no ápice da história da humanidade. Houve um homem chamado Jesus, não pecou, foi o nosso representante na cruz, morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Quando nós hoje, 2000 anos depois desses escritos que Paulo escreveu, mesma coisa acontece. A nossa vida espiritual, e eu quero aqui que vocês entendam que a nossa vida espiritual, que às vezes nós queremos separar, não pode ser desse jeito. Ela precisa fazer parte de todas as camadas do nosso viver, todas as áreas da nossa vida precisa ser espiritual. Nós não podemos, não devemos separar as coisas, mas entender essa realidade que Paulo estava explicando aos coríntios e que hoje ela precisa ser real em nossas vidas. Irmão, nunca seremos pessoas constantes, nunca seremos cristãos verdadeiros se você não tiver a convicção que Jesus morreu por você, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. A partir disso, a nossa vida muda. A partir disso, o nosso comportamento é diferenciado. E hoje, não sei se mesma coisa, talvez um pouco mais pelas questões tecnológicas, nós somos influenciados pelas pessoas que pensam diferente. A fé na ressurreição dos coríntios estava sendo dissipada por causa dos gregos. Os gregos não criam a ressurreição, achavam isso uma piada. E os seus discursos, dos seus filósofos, dos seus ensinadores, eram banalizando isso. E a igreja de Coríntios começou a dar crédito para os gregos. Eu acho que não faz muito sentido. Uma ressurreição? Será que isso é possível? E a fé dos corintianos, das pessoas que moravam em Corinto, começou a declinar, porque começaram a deixar-se manipular pelas influências negativas. Todos os dias, hoje com a globalização, coisa que acontece no outro lado do mundo e chega aqui em segundos, nós estamos sendo bombardeados por tantas coisas. E se você, meu irmão, não tiver certeza que esse livro, que a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima na sua vida, as tuas convicções de fé irão ruir. Juntamente com isso, a tua vida irá ruir. Você não será firme, não será constante e certamente não será abundante.
Nós precisamos entender que a nossa convicção de fé, ela precisa ser forte, ela precisa ser real em todos os dias da nossa vida. Se você vai para uma universidade, e o que mais nós temos visto, nossos jovens tendo a sua fé esfriada, por teorias poucas comprovadas que são faladas na universidade, mas pela falta de convicção, a fé se acanha, a fé murcha, não há constância. E daí nós temos os resultados de hoje. Muitos jovens abrindo mão da sua fé em Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que essa fé, essa convicção, gera um potencial em nós de fazermos coisas fantásticas, coisas maravilhosas, e realmente dar sentido lógico à palavra de Paulo, ser abundante. Certa vez, num circo, tinha um elefante altamente forte, né? Um dos animais mais fortes, dos animais terrenos. E aquele elefante, no show, ele mostrava a sua força, fazendo um cabo de guerra com 100 homens. Os dirigentes daquele circo chamavam da plateia os 100 homens mais fortes. E aqueles homens entravam lá para bater um cabo de guerra com o elefante. Era colocado um lenço no meio da corda, 100 homens puxando do lado, e o elefante puxando do outro. Sempre o elefante ganhava. O elefante sempre ganhava daqueles homens. E no dia seguinte, um dos participantes passou naquele circo e ele ficou abismado com algo que ele viu. O elefante estava amarrado com a pata traseira direita numa corda e amarrada numa madeira fincada. O elefante não saía dali. E ele ficou intrigado com aquilo. O elefante tem força para puxar a corda arrastando 100 homens, mas fica preso naquela estaca de madeira. Como isso pode? E ele foi conversar com o domador daquele elefante. O domador disse: é simples. Esse elefante, desde pequeno, quando ele não tem muita força, ele é amarrado com correntes fortes, numa grande árvore, ou em algo muito pesado, é afastado da sua mãe. Ele tenta fugir, mas quando ele sente que a perna está amarrada, ele não consegue. E as correntes são fortes, ele não consegue arrebentar. E aquelas poucas semanas que a gente faz isso com esse filhote de elefante, ele pensa que qualquer coisa agora amarrado naquela pata dele, impede ele de se locomover e sair e fugir. E pode estar amarrado uma corda numa estaca que ele não vai levar essa estaca embora. Aquilo intrigou aquele homem, ele ficou admirado. E a gente consegue ver que essa é a nossa realidade. Um grande potencial cristão. Nós temos fé num Deus que se encarnou. Nós temos fé num Deus que morreu na cruz. Nós temos fé num Deus que ressuscitou. E nós temos fé num Deus que nos deu poder para pregar, para fazer milagres, para termos uma vida abundante nessa terra. E muitas vezes nós estamos como aquele elefante. Deixamos as coisas do passado, as coisas do velho homem, as coisas de muito tempo atrás, continuar nos prendendo e impedindo-nos de frutificar e ser abundante na obra do Senhor. Isso vem através daquilo que Paulo disse. Para arrebentarmos essa corda, para nos livrarmos daquilo que nos segura, precisamos ter uma renovação de mente. Precisamos realmente ter fé na ressurreição. E que essa fé gere vida, que essa fé gere atitudes, que essa fé mude o meu comportamento no dia a dia. Essa é a fé que nós precisamos ter. Então, meu irmão, quer ser abundante na obra do Senhor? Quer vencer essa inconstância? Primeiro, não negocie a tua fé. Não negocie os teus princípios. Não abra mão das tuas convicções. Não abra mão que esse livro é a palavra do Senhor. Que isso aqui é a realidade. Que isso aqui dá sentido à vida. Faça isso e você já tomará um importante passo para vencer as inconstâncias. Outra coisa que nós precisamos entender, que Paulo diz, é o que é o reino de Deus.
Pois ele diz: meus amados irmãos, sede firmes e constantes. O resultado dessa firmeza, dessa constância é sempre abundante na obra do Senhor. Aqui, nós vemos algo que muitas vezes acontece em boa parte da igreja, que é aquilo que eu citei antes: separação, obra do Senhor. Bom, obra do Senhor é as coisas ligadas à igreja. Então, obra do Senhor é o que o pastor faz, obra do Senhor é o que o conjunto faz, obra do Senhor é a atividade que eu tenho na igreja. Irmão, não é nada disso. Não é nada disso. O próprio Paulo fala em Coríntios: olha, quer bebais, quer comais, quer faças qualquer outra coisa, fazei para a glória do Senhor. Nós precisamos entender, meus irmãos, que obra do Senhor é a minha vida. Obra do Senhor é a minha vida. Ou seja, se eu estou lá na empresa trabalhando, mexendo no computador, fazendo contabilidade, eu preciso entender que aquilo resulta na obra do Senhor, que aquilo também é obra do Senhor. Ou seja, eu vou para o trabalho muito mais do que para ganhar um dinheiro no final do mês, sustentar a minha família. Eu vou no trabalho para ser representante de Deus lá. Como consequência, eu vou ser o melhor funcionário. Como consequência disso, eu realmente vou me dedicar e ser um exemplo lá. Isso é obra do Senhor. E a gente vê que muitas pessoas tentam separar essas coisas. E o mais, nós às vezes nos perguntamos: puxa vida, obra do Senhor, que exemplo que eu tenho, irmãos? O exemplo, sempre, por excelência, é Jesus. Se Ele é o nosso Senhor, Ele veio na terra, deixou pelo menos 3 anos de ministério registrado. O que é a implantação da obra de Deus? O que é a implantação do reino de Deus aqui na terra? O que é a obra do Senhor? E daí nós vemos o Senhor fazendo tantas coisas lindas. Primeiro, amor. Amor. 2 capítulos atrás do que nós lemos, 1 Coríntios 15, você vai ver lá em 1 Coríntios 13, Paulo enaltecendo o amor. E você começa a entender que a nossa fé, ela tem um sentido perfeito. Como a palavra de Deus é coerente. Como as coisas realmente fazem sentido. A igreja de Coríntio era uma igreja com muitos dons. Paulo chega a abrir a carta falando: olha, eu sei que vocês são uma igreja que não falta nenhum dom. Mas daí ali na frente ele vai dizer: existe um caminho muito mais excelente. Existe um caminho que Jesus mostrou, que Jesus deixou marcado. Isso que nós precisamos seguir. Isso que vocês precisam fazer. Isso é obra do Senhor. Amor. Daí ele começa falando que podia ter dom de profecias, podia falar todas as línguas, podia falar a língua dos anjos. Se não tem amor, você não é nada. É um latão que faz barulho, mas não tem conteúdo. Irmãos, entenda isso. A obra de Deus é a sua vida. E a sua vida precisa refletir amor. Amor. A obra de Deus que você precisa fazer, se você teve já uma experiência com Cristo, que é a coisa mais lógica e básica do Evangelho, é refletir o amor. Aonde você estiver. Quando nós falamos em amor, talvez a expressão máxima, amor materno e paterno, mas precisa ir muito além disso. Jesus chega debaixo de uma árvore e vê lá em cima um camarada chamado Zaqueu, um publicano, um camarada que cobrava imposto do povo judeu para dar na mão dos romanos. Esse cara não era digno de nada, muito menos amor. E Jesus chega para ele e diz: ô Zaqueu, desce daí, eu quero ficar na tua casa. Entrar na casa de um publicano, irmãos, naquela época era algo terrível. E por isso Jesus é condenado, por isso Jesus é mal visto pelas pessoas. Por isso foi grandemente criticado. E estava lá. Outra ocasião, comendo com pecadores. Outra ocasião, deixando uma prostituta lavar os seus pés.
Jesus, ele refletiu o amor de uma forma intensa. E ele é o nosso exemplo. Não amor por aqueles que o amavam apenas, amor por todas as pessoas. Nós precisamos refletir o amor. Quer realmente ser abundante, quer fazer a obra do Senhor, eu quero que você entenda que isso é a sua vida, meu irmão, precisa refletir amor. A sua vida precisa refletir amor. A sua vida também precisa refletir restauração. A sua vida precisa refletir restauração, esperança, oferecer algo para as outras pessoas que você conhece, que é Jesus, que é a pregação do Evangelho, que é mostrar um caminho excelente a todos os outros. A nossa vida precisa refletir isso. Precisamos apontar um caminho, que é Jesus. Jesus a todo momento estava falando isso. O caminho da vida é esse. E nós temos daí, como nunca antes, uma geração amante pelo pecado, uma geração amante pelo dinheiro, uma geração amante por glória, por sucesso, por fama e poder. E nós o que estamos fazendo? Estamos deixando a pessoa se iludir, achando que o dinheiro dela é o caminho por excelência, e ficamos quietos. Vai, siga esse caminho, se mate trabalhando, e no fim da vida vai gastar todo o dinheiro para curar as feridas da alma. Não podemos cruzar os braços. Quantas pessoas abrindo mão das coisas mais importantes da vida, abrindo mão de experiência com Deus por outros caminhos, e às vezes ficamos quietos. Irmãos, precisamos ser abundantes na obra do Senhor. E você precisa entender que a tua vida é a obra do Senhor. Faça isso acontecer. Realmente deixe o Senhor guiar os seus passos. E a terceira coisa que nós precisamos entender é saber para quem nós estamos trabalhando. Precisamos ter convicção da nossa fé. Precisamos entender que a nossa vida é a obra do Senhor. Nós precisamos entender que tudo isso é para o Senhor. A nossa vida é do Senhor, o nosso trabalho é do Senhor, a nossa família é do Senhor, tudo que tenho, tudo que sou é do Senhor. Paulo finaliza esse versículo dizendo: sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, aí a gente entra numa coisa importante. Se a obra é do Senhor, se eu faço para o Senhor, se tudo é no Senhor, por que nós vivemos tão preocupados com a opinião dos homens? E muitas vezes bem acima do que Deus está pensando de nós. Muito acima. Deixamos de fazer coisas importantes no reino de Deus, coisas importantes que vão agradar o coração do Senhor, coisas importantes que vão refletir a nossa verdadeira existência de cristãos, por estarmos tão preocupados. O que o outro irá pensar? O que o outro irá dizer? Certa vez, fui na padaria e vi uma mulher com um filho pedindo, ela sentada no chão e ele sentado ali, com a criança, ela sentada com a criança, com o menino. Deus, você tem ali para conversar com eles. E uma comunidade cristã, catolicismo e protestantismo, e poucas pessoas viam aquela vida ali. Sentei, conversei com ela, comprei um pão para eles, evangelizei aquela mulher, mas ali eu vi as pessoas que passavam por mim, passavam por nós, discriminavam, viravam o olhar, olhavam para mim: você vai dar bola para isso aí? Você vai perder o seu tempo aí com essa mulher? Irmãos, para que nós fomos chamados? Se é reino de Deus, se é para agradar a Deus, se é para se preocupar o que Deus está pensando de mim, como é que tem sido a minha atitude? Eu fiquei aquele dia olhando aqui o pastor Luiz Hermínio pregando, né? Fantástico. Alguém que entendeu o que é fazer a obra do Senhor.
eu não conversei com ele para ver as críticas que ele recebe, mas entrar num prostíbulo com a esposa, mandar o prostíbulo fechar e começar a evangelizar aquelas mulheres que precisam tanto do evangelho de Cristo, isso é reino de Deus. Isso é estar preocupado com a opinião de Deus, não com a opinião de outras pessoas, de outros líderes e tantas coisas assim. Irmãos, para ser abundante na obra do Senhor, você precisa ter isso bem claro. Você precisa viver para o Senhor. A obra é do Senhor. Os teus talentos são do Senhor. A vida que você tem pertence ao Senhor. Não deixe que outras coisas da vida tome o lugar e a prioridade da opinião do Senhor para você, para o que você está fazendo. Isso, irmãos, isso afeta todas as áreas da vida. Muitas pessoas vão olhar para você que decidiu reduzir um pouco da sua carga de trabalho, sua carga horária de trabalho, para investir mais tempo na família, para investir mais tempo no esposo, na esposa e nos filhos. Que? Não faça isso, cara. Você podia estar ganhando muito mais dinheiro. E a gente tem cedido à pressão. E a gente tem sempre desejado mais. Só que as coisas que realmente valem a pena, passar mais tempo com seus filhos, a gente tem abrido a mão disso. Muitas vezes pela opinião dos outros. Porque para os outros o que vale é você estar com roupa de marca, você estar com um carro bom, você morar numa boa casa. E a gente muito preocupado com isso, esquecemos do que o Senhor deseja para a nossa vida. E Ele deseja relacionamento com Ele, que você invista horas com a palavra dEle, conversando com Ele, que você realmente tenha tempo para curtir a sua família, que você tenha tempo para ajudar os necessitados. Jesus, irmãos, Ele foi grandemente criticado o tempo todo pelo seu comportamento, pelo seu modo de agir. Os fariseus eram representantes da santidade, eram os santos da época. E eles, na verdade, faziam tudo para receber glória dos homens. Se vestiam como os maiores, mas quando estavam jejuando, colocavam panos de saco, andavam cabisbaixo, para os outros verem, tadinho, está se consagrando, ele está realmente gastando tempo e abrindo mão de tantas outras coisas para fazer a vontade de Deus, mas nada, era a vontade de receber glória dos homens. Os mais radicais, eles eram conhecidos como os fariseus sangrentos, porque eles não olhavam para mulher nenhuma, e quando passavam numa multidão de mulheres, eles abaixavam a cabeça e iam andando meio com o olho fechado, e muitos deles batiam em alguma coisa, e faziam um corte no rosto, e aquilo ali era a glória deles. Os outros veem, olha, eu sou muito santo, eu não olho para as mulheres, eu não perverto os meus olhos. E Jesus vem e senta lá com as prostitutas. Jesus vem e senta com os pecadores. Jesus vem para implantar o reino de Deus. Irmãos, abundância no reino de Deus está muito vinculado a isso. Quem realmente influencia? Você. Quem realmente tem peso na questão de influenciar as tuas atitudes e comportamento? Nós precisamos parar, irmãos. Precisamos parar, refletir sobre a nossa vida. Será que eu estou no centro da vontade do Senhor ou estou no centro da vontade dos homens? Que querem que eu tenha muito sucesso, muito dinheiro, muito poder, daí eu sou bem-sucedido. Para Deus isso não é sucesso. Pode ser, você pode ter muito dinheiro, mas sucesso para Deus é que você tenha intimidade com Ele, você tenha tempo para passar com Ele. Sucesso para Deus é você estar lá com a sua esposa, com os seus filhos, construindo uma família forte, uma família feliz, ensinando os teus filhos no caminho do Senhor. Isso é sucesso para Deus. E sucesso para Deus é você se importar com os necessitados ao seu redor, ajudando as pessoas que precisam.
abrindo mão do teu dinheiro para dar para alguém, abrindo mão do teu conforto para gastar tempo com alguém, para ouvir alguém que precisa. Irmãos, isso é reino de Deus, isso é vida abundante, isso é o que o Senhor tem proposto para nós. Quer ser abundante? Quer vencer a inconstância, irmãos? Entenda isso. Você precisa ter convicção da tua fé. E aí, você começa a ver que tudo isso está linkado, irmãos. O segundo ponto, entender o que é obra de Deus, está vinculado ao primeiro. Quando eu entendo o sacrifício de Deus, o plano da salvação, que tudo já estava na mente de Deus, eu começo a entender realmente. Se eu me entreguei ao Senhor, a minha vida não é mais vida minha, mas é a vida do Senhor. Como Paulo disse, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Tudo o que tenho, tudo o que sou, tudo o que faço, precisa ser para refletir a glória do Senhor, é para o Senhor. E também está vinculado à terceira coisa. Nós precisamos entender que é para o Senhor, e tudo isso está linkado à minha fé, à convicção que eu tenho em Jesus Cristo, nesse Jesus que os evangelhos nos mostram. Irmão, se você fizer isso aqui, você vai vencer a inconstância, você vai parar, nós vamos parar de ter um dia de muita fé, um dia de muito desejo de orar, um dia de muito desejo de vir à igreja, de fazer o bem para as outras pessoas, mas nos outros dias não querer nada disso. Nos outros dias querermos viver aquele evangelho teórico, medíocre de nome. Quando nós temos convicção da nossa fé, quando nós entendemos que precisamos agradar ao Senhor e que é a opinião do Senhor que vale, irmão, isso é esperança para todos os dias da nossa vida. Eu não estou falando que você não vai passar por menos dificuldade, mas eu estou falando até no momento de mais dificuldade da sua vida, que talvez seja a perda de um amado seu. Quando nós enfrentamos a morte, a perda de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, o Senhor está lá, nos dizendo, eu ressuscitei, eu dou uma esperança para isso. Isso não é o fim, a vida não acaba aqui. A minha ressurreição trouxe esperança para a humanidade, ou seja, essa morte é apenas uma passagem para a verdadeira vida. Irmãos, então não importa o que nós vamos passar na vida, se eu tenho convicção da minha fé, você pode ter certeza, o versículo anterior fala isso, em Cristo nós temos vitória, em Cristo nós somos mais que vitoriosos, em Cristo nós não somos inconstantes, em Cristo nós vencemos a inconstância, em Cristo nós temos firmeza, e é em Cristo que nós somos abundantes neste mundo. Amém? Vamos colocar em pé. E já queremos nesse momento fazer uma oração. Irmãos, a palavra do Senhor foi pregada. Isso aqui é evangelho. E tudo começa com fé. Fé em Jesus. Fé nesse plano assustador, perfeito, maravilhoso, de Deus descer, se encarnar, morrer, ressuscitar, para nos dar uma esperança para todos os dias da nossa vida, nos dar esperança, para a gente finalizar 2011, bem, por mais que as circunstâncias possam parecer assustadoras, há uma esperança que supera tudo isso, e quando pesado na balança, a esperança da fé em Cristo, e todos os problemas que você vai enfrentar na vida, a esperança que Cristo nos oferece pesa mais do que tudo isso. A realidade que ela nos oferece supera todas as coisas da vida e nos motiva, nos dá força para nós enfrentarmos os problemas, para nós vivermos a nossa vida de cabeça erguida. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra, que nos orienta, Senhor, a sermos firmes e sermos constantes. Entendemos, Senhor, que tudo isso se resume numa fé autêntica, numa fé verdadeira em Ti,
numa fé, Senhor, realmente que faça um sentido real e que nos traz, Senhor, de forma inteira para perto de Ti, a ponto, Senhor, de termos esperanças quando enfrentamos os problemas da vida, a ponto de termos esperança, Senhor, quando a morte bate em nosso lar, a ponto de termos esperanças quando o dinheiro falta, quando o desemprego acontece, quando somos injuriados, quando somos traídos, quando somos decepcionados, Senhor, nós ainda podemos ter uma grande esperança. Ensina-nos, Pai, a termos uma fé autêntica. Como os discípulos também pediram, Senhor, nós pedimos, acrescenta-nos a nossa fé em Ti, para que possamos, Senhor, realmente estar inabaláveis, para que possamos ser constantes e, consequentemente, Senhor, abundantes no Teu reino. Ensina-nos, Senhor, a nos preocuparmos muito mais com a Tua opinião a nosso respeito. Ensina-nos, Senhor, a realmente ajudarmos as pessoas que precisam, a olhar, Senhor, os carentes de maneira diferente. Ensina-nos, Senhor, a sermos sal e luz. Ensina-nos a sermos embaixadores Teus, representantes Teus aqui na terra. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.